Olá! No programa de hoje vamos conhecer um artista que vive de fazer rir. Ele começou no teatro, mas logo se encantou pela magia do picadeiro. Escreveu um livro, ganhou prêmios e há 3 anos criou o Grand Cirque de Monsieur Loyal, uma oficina em forma de jogo que atrai cada vez mais gente. Aqui no estúdio eu converso com o Márcio Libar, 48 anos, profissão palhaço. Apresentação bonita, eu nunca fui tão bem apresentada assim. Obrigada, Márcia, é um prazer enorme Prazer todo ter meu. você no nosso programa. Eu queria que você falasse sobre a transição do teatro para a palhaçada. Como é que foi isso? O teatro começou cedo na sua vida. Teatro desde cedo. Eu sou aquela pessoa que, como todo mundo que não sabe o que vai fazer na vida, vai fazer teatro. Tem os que vão fazer jornalismo também. Tem também. Ah, não sabia que jornalismo. Então somos amigos de profissão, então. Tipo assim, o que você vai fazer na vida? Só deu pra fazer teatro. Dentro do teatro, e teatro, como todo mundo sabe, é uma carreira muito difícil. Muito difícil. Hoje em dia, aos 48 anos, eu não aconselho ninguém a ser ator enquanto não tiver toda a certeza de que de que você não pode viver sem isso. E aí o circo apareceu num primeiro momento como uma expansão, como eu fazia teatro popular e teatro de rua, ele era uma expansão da espetacularidade. Ou seja, se eu botasse uma perna de pau, eu ficava mais alto, se eu cuspisse fogo, eu chamava mais atenção. E um pouco da arte do saltimbanco, e que estava repleta da arte circense. E dentro do universo do circo era o palhaço, que era esse personagem. Mas eu, como ator, achava aquela arte um pouco... Eu nunca fui muito convencido, nunca gostei muito de palhaço. Eu sempre achava uma arte um pouco menor, uma arte meio pobre. Pobre no sentido de que as pessoas não estavam muito felizes quando estavam fazendo. Até que um dia eu vi... Mas o palhaço não é feliz? Não é o que traz alegria? Mas eu não via isso quando eu era criança. Eu não vi muito circo, eu não via isso. Eu nunca cheguei a ver um palhaço e falasse assim, uau, quando eu crescer eu quero ser palhaço. Uhum. Eu acredito que eu já devo ter provocado isso em algumas crianças hoje em dia. Que bom! Mas eu não vi isso, né? E aí, nesse momento, eu falei, vou ser palhaço e tal. Mas não me convencia. Em 89, aliás, vão muitos anos, um amigo meu espanhol trouxe um videocassete, na época não havia DVD, muito menos USB, e aí que era um aniversário de um grande palhaço franco-catalão chamado Charlie Rivel, e ali tinha mais ou menos uns 30 palhaços, os melhores do mundo. Quando eu vi aquele DVD, dali tinham 3 palhaços que me chamaram muita atenção, e eu falei assim, se for para ser assim, eu quero ser palhaço, porque pela primeira vez eu vi arte. E o que te chamou a atenção neles? Era como eles acreditavam naquilo. Não era o palhaço que fazia, alô, criançada, é quá, 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 pataquada. Não fazia pataquada. E se assemelhavam mais ao Gordo e o Magro, se assemelhavam mais ao Chaplin. Eram sentimentos mais reais e verdadeiros, não eram muito exagerados. Aquilo me convenceu mais. E depois a primeira percepção disso foi também o universo do circo e da palhaçaria, profissionalmente falando, foram as primeiras coisas que me trouxeram algum rendimento. O circo você ganha dinheiro mais rápido do que no teatro, porque você vende o teu número. Foi o teu caso. Foi o meu caso. Eu falei, então acabou, o circo foi me roubando por uma questão de sobrevivência, mas logo de cara eu descobri essa arte do palhaço e depois eu tive uma segunda descoberta. Quando eu descobri que a arte do palhaço era a arte do perdedor. Aí aquilo ali fez um sentido diferente pra mim. Eu falei, então peraí. Aí fui olhar por um outro aspecto, que talvez... Porque essa imagem do palhaço como a alegria da criançada é uma imagem produzida pelo circo norte-americano, para trazer a família para dentro do circo. Era um elemento de publicidade, tipo o McDonald's, o Bozo. Mas uma visão mais europeia, digamos assim, o palhaço é muito mais parecido com o que o vagabundo do Chaplin apresenta. O palhaço é aquele perdedor, aquele ingênuo. Nada deu certo pra ele. Nada deu certo para ele. Mas a gente acha que aquele cara é superior a gente. Por que a gente acha que ele é superior a gente, aquele vagabundo? Porque nos olhos do vagabundo não há mágoa, não há ressentimento, não se culpa pela situação que ele está e nem culpa ninguém pela situação em que ele se encontra. O vagabundo do Chaplin aceita. Aí eu saquei que isso aí era ouro e que a arte do palhaço era uma arte iniciática e que se eu quisesse aprofundar naquele caminho, eu tinha que entrar para dentro de mim. E foi aí que eu fui encontrando alguns mestres no mundo, algumas pessoas que foram me ensinando caminhos e que basicamente todos diziam a mesma coisa. Jamais serás quem tu não és. Eu nunca vou ser bom como você é, se eu quiser ser quem você é. E você nunca vai ser boa como eu sou, se você quiser ser quem eu sou. Quando você
sabe quem você é e deixa de ter problema com o que você é capaz de rir de você. Pronto. Você virou palhaço. Afinal de contas, ri melhor quem ri de si. Se não, ri melhor quem ri Rivotril. E o seu palhaço, o Cuti-Cuti, como ele é? Como você definiria? Assim? Como você apresentaria o Cuti-Cuti? Então tá, vou até adiantar um caminho assim. Uma coisa que me incomodava muito quando eu dava entrevista, e você conseguiu passar os primeiros 10 minutos sem fazer isso, que as pessoas sempre perguntavam assim, dizem que o palhaço é triste, é verdade? E isso me incomodava tanto isso, porque eu não sabia a resposta. Com o tempo, por exemplo, como o Cuti-Cuti nasceu, está até aqui na contracapa do meu livro, uma frasezinha que eu boto assim, que é um pedaço do livro. Eu era um pano de chão torcido, sem mais nenhum sinal de vaidade. Quando eu apareci, arrasado, e encarei a plateia naquele estado, vi todos os olhares se iluminarem em sorrisos que se converteram em lágrimas na grande maioria das pessoas. Era como se estivessem presenciando um milagre. E era. Nesse momento, Simi, que era o meu messias na ocasião, olhou, fez uma cara fofa e soltou com voz de mãe que faz dengo a seu filho. Oh, Cuti-Cuti. Funguei o catarro que insistia em escorrer e nesse momento a plateia explodiu numa grande gargalhada. Acabara de nascer o meu palhaço. A gente, quando a gente é criança, a gente é Deus. Porque criança vem de cria. Criador. Criança cria o próprio universo. Quando a gente tira a criança de nós, é porque a gente se adulterou. Então, o adulto é um criador adulterado. E aí, como é que a gente se adultera? Criando máscara. Que máscara a gente cria? Aquelas máscaras que nos fazem ser amados. Logo, se o teu pai, você é a princesinha do seu papai, você vai ser a princesinha do papai, porque é assim que você é amada. Você vai fazer de tudo para não decepcionar ele. Você então vai namorar os caras que teu papai quer que você namore. Porque você é a princesa. Você não quer deixar de ser a princesinha do papai. E o palhaço vai tirar essas máscaras? O palhaço significa, então, se eu tiro isso, o que sobra em você? Uma essência. O que sobra? Porque, na verdade, a gente acha que o que nos identifica como seres humanos é o carro que a gente tem, é o telefone que a gente tem, é a roupa que a gente usa, é o salão que a gente vai. Mas um ser humano de verdade, tu conhece depois de uma enchente. Tu conhece depois de um incêndio. Tu conhece depois de uma separação amorosa. Tu conhece depois da perda de um ente querido. Aquilo que sobra, aquele ali é você. Aquele que quer colo, aquele que não sabe para onde vai, aquele que não tem resposta, aquele que não sabe para onde ir, não sabe nem pedir colo. Aquele é você, o perdedor. E aí foi assim, foi chegando nessa essência que nasceu aí eu fui me Cuti-Cuti. conhecendo, pois é. Então o Cuti-Cuti sou eu praticamente sem essa máscara aqui. É um processo de autoconhecimento. Quer dizer, é um processo de autoconhecimento. O Cuti-Cuti é doce, o Cuti-Cuti é ternura, o Cuti-Cuti é quando eu era criança. Eu vejo isso, quando eu era criança, eu era uma criança fofa. Eu era uma criança que sentava no colo das visitas, que me exibia na sala para elas rirem de mim. A minha mãe, minha família sempre falou, vem aqui, faz isso. Eu nunca fui daquela criança que diz, sai daqui que aqui só tem adulto. Porque para mim o que diferencia um homem seguro de um homem inseguro é a certeza ou a dúvida de que ele foi amado na infância. Se você tem certeza que você foi amado na infância, se tua mãe, quando você vai se exibir para tuas tias, a tua mãe te dá força, você vai ser uma pessoa segura, você vai conseguir sentar aqui na frente da câmera e você vai conseguir brilhar. Se você não recebeu isso lá atrás, você não vai ter segurança aqui, você vai achar o tempo todo quem está te vendo, vai achar que estão te reparando, vai achar que você está feia, você vai estar preocupada com isso. Essa insegurança é resultado de quem tem dúvida de se foi amado. Eu fui muito amado quando era criança e por um outro lado, não sei porquê, porque eu fui muito bem educado, fui o pior dos adolescentes. Então, o que o adolescente faz? O adolescente ele se recusa a ser aquele frágil, que ele sabe que pode sofrer bullying, e ele se recusa a ser tão cretino quanto os pais. Então tu fica num lugar ali meio de rebeldia e doçura, e que naturalmente, como também quando chega a hora de conquistar o mercado, e considerando que eu sou negro, considerando que eu sou venho do subúrbio, tem uma certa indignação, uma certa raiva, uma certa petulância, que é a energia que você tem para conquistar teu território. Eu conquistei muita parte do meu território assim. Por conta disso, a minha máscara ficou muito forte. Foi necessário fazer esse processo para eu entender que eu era aquela criança, que era frouxo, que tinha medo, que era inseguro, que era fofo. E aí daí para cá foi um entendimento. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor por causa do palhaço. Nesse livro aqui você conta experiências com outros mestres da palhaçaria, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre
essa experiência? Eu acho que tem uma coisa muito legal nesse livro, ele é uma sorte de principiante. Eu nunca fui escritor, sempre gostei de escrever. Mas o texto é seu mesmo? Todo meu, contação, escrito, não é nada gravado, não chamei ninguém para escrever, para eu falar e a pessoa escrever. Não gravei para escrever depois, cada linha aí é fruto de literatura. Qual é, eu acho, a grande sacação desse livro que eu só fui perceber depois que as pessoas leram e me deram feedback? Eu conto histórias vividas como se fosse um romance. Então você lê isso aí como se você estivesse lendo um romance. Com detalhes de cenografia, com detalhes de cheiro, com detalhes de cor, com detalhes de personagem. E quem lê o livro achando que vai ver eu ensinando como é ser palhaço, não, ele vai ver a trajetória de um jovem que pretende ter isso como arte e o encontro dele com vários mestres ao longo da vida, em vários lugares do mundo, que vão ensinando coisas fundamentais para ele. Como ele lida com esse saber, como ele processa esse saber, como ele cria rupturas a partir disso, encontra novas prisões e até encontrar novos mestres que rompem de novo até chegar hoje. Então tem uma onda assim, de busca por si mesmo. Eu vaidosamente vou fazer essa comparação, mas alguém já disse que parece o Caçador de Pipa, ou lembra esse tipo de romance de alguém que está em busca de si mesmo. Então o livro aconselhável para ler mesmo quem não me conheça. Quem não me conhece gosta. Fiquei muito feliz. Eu digo que é só de principiante por isso, que as pessoas gostam do livro. Que bom. E você apontaria assim, alguns mestres, quem te influenciou? Bom, tem os mestres. Onde estão essas top, pessoas? Tem os mestres tops e tem os mestres que são aqueles que são da nossa idade, do nosso tamanho. Porque para mim, mestre é aquele que disse uma palavra que te deu uma luz no momento que tu precisava. Ele não precisa ser muito mais velho que certeiro, você. Né? Ele não precisa ser muito mais velho que você, ele não precisa ser muito mais sábio. Mas se ele falou alguma coisa que te fez entender mais sobre você, você pode atribuir aquele momento, um momento de maestria daquela pessoa. Mas eu tive grandes mestres consolidados. Para mim, eu tenho dois grandes. Um é onde eu fiz a minha iniciação, que é no LUME, que é o Núcleo de Pesquisas Teatrais da Unicamp. É, sem dúvida nenhuma, o grupo de pesquisa teatral mais evoluído, mais potente no mundo hoje em dia. Comparado assim com Bob Wilson, a Reane Muschini, os caras estão no Brasil. Eles, na época, tinham isso que eles chamavam de retiro de iniciação ao clown, que era um retiro de 15 dias, que você ficava trancado numa chácara, trabalhando de 6 da manhã à meia-noite, onde de 6 da manhã a meio-dia você não podia falar nada. Você tinha 2 meses e você era colocado em estado de constrangimento cotidianamente, o tempo todo vendo quanto você era, que você não era tão bonito como tua mãe disse que você era, nem tão inteligente como tua mãe disse que você era, que você não é nada disso que você pensa que você é, e toda tentativa que você tinha de esconder isso era detonada. Você imagina que isso é para deixar qualquer um sem saber quem é, que era o objetivo. O que sobrou foi o CUT. Então, para mim, o LUME me deu o cuticute e me deu o Messier, porque foi vendo eles trabalharem como Messier que eu desenvolvi o Grand Cirque do Messier Loyale. E o Nanni Colombaione. Nanni Colombaione é um velho mestre italiano que trabalhou com Fellini e detentor desse universo da palhaçaria clássica. Foi ele que, inclusive, me ensina esse conceito de clownerie classique, que eu traduzi para palhaçaria clássica. Esse cara me ensinou os segredos de fazer rir da palhaçaria clássica. Então eu atribuo esses dois assim as minhas maiores referências, mas no meu livro diz daqui conta de todos os que me ensinaram e obrigada, leiam Márcio. o meu livro. A gente vai para um breve intervalo, é só um minutinho, a gente volta já já.